E se eu te dissesse que as mesmas influenciadoras que construíram o seu império com bolsas de luxo, unboxings, mostrando o tempo inteiro que estão ricas, estão se desfazendo dessas tais bolsas? Sim, Chanel, Dior, Hermès, tudo aquilo que já foi símbolo máximo do sucesso digital, hoje aparece em vendas, em brechós de luxo e em sites de revenda. Sim, gente, só das criadoras de conteúdo que eu sigo, as maiores do mundo, lá da Europa e dos Estados Unidos, foram 5 que eu contei que venderam o seu closet inteiro. Estes closets que eram recheados de Birkin, das bolsas mais caras, flap bag, de couros exóticos, todas as maiores do mundo estão vendendo as suas bolsas e se desfazendo dessas coleções gigantérrimas. E a pergunta que fica é, por que isso tá acontecendo? E a resposta, ela não é simples, mas ela envolve comportamento. Não só comportamento, como mercado, economia, wellness, cultura e até algoritmos. E é exatamente isso que eu, Marcela Carrasco, vou te mostrar hoje, com dados, história e muita análise de moda, para que a gente entenda por que o luxo mudou de lugar. Porque se há 5 anos atrás o auge de uma blogueira era segurar uma Birkin, uma Chanel flap bag e todas as it bags, hoje o cenário mudou. Tudo aquilo que era sinônimo máximo de sucesso digital, hoje não tem mais valor. Então, se você gosta de moda, de mercado, de finanças, de comportamento, de história, de tudo, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que você não irá se arrepender. Inclusive, sairá muito mais rico que entrou. Então, bora lá falar de moda inteligente comigo. Fica até o final, que hoje tem muito papo e fofoca fashion pra acontecer. Bora lá! Há muitos vídeos, há muitos meses eu venho falando muito como o comportamento está mudando de compra e também como o luxo vem mudando. Então, o primeiro ponto pra gente entender esse comportamento é entender que as bolsas hoje elas já não são mais o ápice do luxo. Porque se antes uma flap bag era um troféu, hoje os números mostram que esse mercado acabou esfriando. Em 2019, as bolsas representavam mais de 25% do mercado de acessórios de luxo global. Mas em 2025, pela primeira vez na história, o Lyst Index, que todo ano eu trago o Lyst Index pra vocês, todo semestre, aquela lista da Lyst que mostra tudo, gente, sobre o mercado. Qual é o produto com mais hype, qual é o produto mais procurado, o que gerou mais conexão, conversão, enfim. Pela primeira vez na história, Lyst Index, o último, não trouxe nenhuma bolsa entre os 10 produtos mais desejados do mundo. Nenhuma bolsa. Isso é um dado simbólico que marca uma virada cultural de tudo que a gente entende de luxo e de moda. O público, ele não tá pedindo mais uma nova bolsa. O público tá pedindo utilidade, pragmatismo e lifestyle. E por que isso mudou? Que basicamente, gente, o luxo ele mudou de endereço. Vamos aos dados, tá? O mercado global de wellness já movimenta hoje mais de 2 trilhões de dólares. E os maiores consumidores desse mercado são justamente os millennials e a geração Z, vulgo, né, quem compra o luxo. O luxo, então, deixou de ser algo que você segura no braço e passou a ser algo que você incorpora no corpo. Seu tanquinho, seu Ozempic, né, seu Monjaro. Então, o que é, no final, o luxo hoje? Tempo livre, saúde, suplementação, viagem e as outras cositas que a gente já sabe, né? Então, no final das contas, a lógica de status, ela acabou mudando. E antes, a foto que provavelmente traria muito sucesso de você segurando uma bolsa ali, nossa, atingir meus sonhos, hoje não é mais assim. Hoje é uma rotina de skincare, um retiro espiritual em Bali, um detox digital, a pessoa, ai, quero ficar de fora. Isso ocupa o lugar que antes era ocupado pelas bolsas de luxo. Esse deslocamento, gente, ele é confirmado por números. Então, vamos lá, mais uma pesquisa. Em 2024, as experiências de luxo cresceram 5%, enquanto a compra de bens de luxo permaneceu praticamente estável. Então as pessoas estão muito mais propícias a viver no momento, a ter uma experiência, do que comprá-la, né? O capital cultural se moveu para outro lado, para o que não é fotografável, para um sentimento. Só que ele é vivível. Então uma bolsa ela pode custar 40 mil reais, 50 mil reais. Mas se essa mesma quantia de dinheiro for investida em detox terapia, viagens, até um negócio próprio, será que lucra mais? E esse é exatamente o dilema das novas
aspiracionais. O que é luxo de verdade? Inclusive, já posto esse vídeo pra você. O que é luxo? Coloca aí nos comentários que eu quero saber pra você o que é luxo. Outro fator decisivo é o luxo silencioso, né? Que em 2023 teve Succession, que popularizou muito a estética do Quiet Luxury. Em 2024, inclusive, relatórios apontaram que o consumidor de alto padrão buscava durabilidade, discrição e qualidade mais do que ostentação. Só que o que acontece com as bolsas nesse contexto? Porque se o valor agora não está no logo, no monograma, logo o logo, a marca perde a função. Então um casaco de cashmere da The Row comunica muito mais do que uma bolsa da Louis Vuitton. O logo, que era a principal força da bolsa, agora é sua maior fraqueza. E aí, gente, a gente chega num ponto específico que eu já venho falando pra vocês há meses, que é o ponto essencial desse vídeo: o colapso do acúmulo. Mas antes, continuemos, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, tudo que for moda mais fresquinha sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Já dá muito like aqui embaixo pra me ajudar muito, dá hype nesse vídeo, comenta bastante a sua opinião, se você teria uma Birkin ou não. Inscreva-se, que toda segunda, quarta e sexta tem vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo, são mais de 700 vídeos inclusive. Terminando esse vídeo, já continuando aqui no canal, e também me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, todas elas, Instagram, TikTok. Eu sou diariamente postando conteúdos de moda pra vocês e também já posto esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de moda pra popular esse Brasil de mulheres ricas, inteligentes e gostosas. Bora lá continuar. A era do closet infinito com 50, 100 bolsas virou um sinônimo de excesso e isso passa descontrole. Logo, vai totalmente ao contrário do que estamos falando de wellness, de corpos bonitos, de detox. A pessoa ela sempre parece centrada. Se ela tem 1 milhão de coisas iguais, claramente ela é perturbada, não é centrada. Então o público ele não enxerga mais isso como aspiracional, mas sim como vazio, e os dados não deixam mentir. Dados do Brasil mostram que sites de revenda de luxo cresceram 30% nos últimos 2 anos. E o desapego acabou virando uma inteligência. Vender virou sinal de sofisticação e não mais como fracasso. Então o ponto deste vídeo não é que acabou o consumismo, que as pessoas pararam de comprar, mas é que hoje dá muito mais valor a uma pessoa que sabe comprar, que é mais assertiva, do que uma acumuladora doida que só gasta o dinheiro dela em vez de investir na bolsa. Então, gente, mesmo a Hermès, que sempre esteve acima da curva, sofreu uma transformação simbólica. Olha aqui, a Birkin sempre foi o santo graal, né? Mas quando cada influenciadora exibe 5, 10, 20 modelos diferentes, a aura se perde. Muita gente fala, né, que a tal influenciadora lá usa uma Birkin e acaba a graça. Eu concordo. A Birkin continua valiosa, tá? Em 2025, a Hermès reajustou o preço em até 6%. No mercado secundário, certos modelos chegaram a se valorizar mais de 10% em um ano. Que, gente, isso é absurdo de alto, tá? Então, pensando financeiramente, ainda é um ativo muito seguro. Mas culturalmente, ela perdeu o brilho. Porque, gente, antes o mercado de luxo era totalmente apoiado na escassez. Então as pessoas, elas desejavam muito aquilo porque ninguém tinha. Só que hoje, as nossas bolhas, como eu falo sempre, as nossas bolhas, nossos nichos, poucas pessoas têm ali, a gente acha que é todo mundo. Então, assim, às vezes tem 5 influenciadoras que têm uma Birkin, nossa, todo mundo tem uma Birkin. Por quê? Porque dentro da sua comunidade, da sua visão de mundo, visão de esfera, você entende que ali é um alto número de pessoas que tem. E isso acontece com todos os nichos, tá? Não é só com você. Então, o que era pra ser ali um símbolo de escassez, de exclusividade, virou banal, porque as influenciadoras passaram a ter milhares delas e aí ficou com cara de saudão. Então essa é a verdade, gente. O excesso matou o mito, e o mito ele é muito importante pra ter essa conversão quando tem um valor muito alto. E o público ele já não reage nesse encantamento, porque reage muito mais no cansaço. E, gente, isso se conecta muito ao algoritmo. Porque um unboxing que gerava milhões de views ali em 2019, hoje mal segura uma audiência. O que realmente tem retenção de atenção são vídeos de rotina, protocolos de pele, bastidores de negócios, wellness, vídeos educativos. Vocês já perceberam, né, que a internet tá mudando, graças a Deus. Então, olha isso. Relatórios TikTok mostram que conteúdos de bem-estar tem 2 vezes mais engajamento do que ostentação. E o algoritmo não perdoa. Se a bolsa não segura o público, ela também não sustenta a sua carreira digital. Então vamos ver também do lado psicológico, né? Que há ainda uma outra camada. O ciclo de dopamina da compra ostensiva ficou muito curto. Então antes as pessoas gostavam muito de assistir um unboxing que deixava ela muito feliz. Ela sentia como se ela mesma estivesse comprando. Gente, analisa as blogueiras lá do Instagram, aquelas que só ostentam Nepo Babies. Veja se elas estão com o mesmo engajamento, que tá assim, ó. Tá babado.
flopado, né? Todas ali fechando os likes, que tem vergonha pra falar que flopou. Então você mostra a bolsa, recebe curtidas, só que no dia seguinte você vai precisar mostrar outra, moça, senão você vai cair no flop. E isso é insustentável. Já mostrar disciplina, rotina, saúde, trabalho gera muito mais uma admiração prolongada. Você cria um legado na sua imagem, você não cria um sucesso de 24 horas. Então o público, ele valoriza muito mais hoje o que é sustentável. Estou falando de nível mundial, tá? No Brasil, infelizmente, ainda é diferente, né? Que os nossos reis aqui da internet são meio questionáveis dos tigrinhos. E o que transmite verdade acaba conectando demais. Então, gente, a bolsa, ela virou símbolo de um passado e o wellness é o futuro e o presente. E tem ainda um ponto econômico, tá? 2024, o mercado global de luxo movimentou cerca de 1,5 trilhão de dólares, mas os relatórios da Bain e da BOF, né, Business of Fashion, já indicam uma desaceleração para 2025. Então, quer dizer, este ano não vai ser melhor do que o ano passado. Por quê? Segundo a pesquisa, o consumidor está mais seletivo, priorizando experiências, e isso pressiona influenciadoras que antes acumulavam bens como forma de se provar, revendam parte do acervo para ter gestão de portfólio pessoal. É basicamente, gente, uma estratégia para realocar o capital dela e falar, gente, eu ouvi vocês, não quero ser mais fútil, agora eu vou ser iconic. É basicamente isso, gente, né? Trazendo esse falso moralismo de sempre ser ali a família margarina, né? Que é o que dá certo na internet, falar o que o povo quer ouvir. Ou seja, quando uma influenciadora vende as suas bolsas, não é só uma venda, é um desapego. Só que não é um desapego material, tá? É um desapego, assim, a narrativa do desapego, sabe? Ah, eu não preciso mais disso, estou evoluída espiritualmente. E é mais um reposicionamento, um rebranding. Então, se antes o status era mostrar uma Birkin nova, hoje o status é mostrar que você tem tempo de qualidade. Então, para terapia, para fazer pilates, tá super em alta, para fazer atividades ao ar livre. E isso não significa que a bolsa morreu. Significa que a bolsa de luxo, de extremo luxo, saiu da cena, do centro da cena. Porque, gente, cada vez mais o mercado coloca o alvo em marcas que têm mais essência, que têm narrativa, que têm propósito. Não iremos mais cair nessa blá 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 das pessoas falarem que tem que comprar uma bolsa de 300 milhões para estar posicionada. Tanto que hoje tem várias marcas icônicas de bolsas que estão cada vez mais crescendo com preços mais acessíveis e com preços que você tá pagando ali um produto de durabilidade, de versatilidade, de muita qualidade, porém com um preço menor e com mais posicionamento, porque você comprar o que todo mundo tem, como vocês viram no roteiro, perdeu o valor, mas você comprar de uma marca nichada mostra que você tem know-how de moda e que você ali tem sim noção do que realmente é exclusividade. Exclusividade é escassez. Se a exclusiva tá na mão de todo mundo, amor, esquece, você é só mais uma. Então não significa que as bolsas de luxo saíram de cena, tá? Tanto que a Birkin continua sendo um dos maiores ativos financeiros, a Chanel continua muito relevante com a flap bag, só que o foco do desejo, ele mudou muito. E agora os holofotes estão muito virados para humanos. É só vocês perceberem, tudo que acontece hoje na vida é totalmente tecnológico, o IA e etc. Então as pessoas querem ver cada vez mais pessoas sendo humanas e tendo seus defeitos e as suas qualidades. Então, gente, talvez a pergunta aqui do vídeo geral não seja por que as influenciadoras estão se desfazendo, estão vendendo as bolsas, não querem mais acumular. E sim seja o que essas influenciadoras estão comprando com esse dinheiro. Sabe o que elas estão comprando? Tempo. Tempo é o maior valor da nossa vida. Nada compra tempo. O tempo nunca volta. Então, tempo, saúde, narrativa, autoridade são os pilares mais necessários de uma vida com presença, com propósito. Porque, gente, em 2025, status não é um couro raro, uma pele de crocodilo. Status é ter controle sobre a sua própria vida. É isso que mostra e que te diferencia das outras pessoas, o seu controle emocional. Então eu quero saber de vocês, gente. Vocês acham que as meninas aqui do Brasil vão vender suas bolsas? Inclusive, queria saber de você. Você ainda sonha com bolsas? Gente, eu já fui a maior sonhadora de bolsas. O ano passado eu vendi mais de 12 bolsas de luxo. Hoje eu tenho pouquíssimas bolsas e essas são as bolsas que eu uso muito. Eu realmente prefiro ter menos e ter mais usabilidade dessas bolsas, porque eu não consigo mais me encantar com uma bolsa it bag do momento. Não consigo. Eu gosto muito mais de marcas nichadas, de marcas que não são tão conhecidas e que entregam um produto de extrema qualidade. Porque no final das contas, gente, essa discussão do vídeo inteiro, ela não é sobre moda. Ela é sobre símbolos de sucesso. Como que o ser humano está usando hoje o seu tempo, o seu dinheiro. E no fim das contas, o luxo é sobre contar histórias, mas não só contar histórias na hora certa. E aí, meus amores, gostaram desse vídeo? Espero que tenham gostado muito desse vídeo. Eu amei trazer pra vocês. Eu sigo várias meninas, como eu morei muitos anos fora, todas as minhas
youtubers são londrinas ou são espanholas, até algumas americanas, eu vi elas vendendo bolsa, fazendo vídeo, gente. Mulheres tinham, tipo assim, 100 Birkins, vendendo tudo. Eu falei, putz, aí tem. Onde a fumaça, fogo. Comecei a pesquisar, entendi os números e decidi trazer pra vocês que realmente isso diz muito sobre comportamento e também sobre futuro de moda. Enfim, amor, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, são mais de 700 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Comenta, dá like, se inscreve, já dá hype nesse vídeo, gente. Hype pra gente crescer aqui nas charts do YouTube. E claro, se eu impactei a sua vida de alguma maneira com esse vídeo, já coloca ele nos seus stories. Vamos aumentar cada vez mais a nossa comunidade de moda, que eu tenho certeza que vocês vão amar popular esse Brasil com mulheres gostosas e inteligentes. E também me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas, Instagram, TikTok, que eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Espero que tenham gostado muito, muito obrigada por tudo, amo vocês e até a próxima. Um beijo, tchau!